Tô até nervosa para gravar esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou ranquear diferentes maneiras de aprender inglês. Maneiras bem indicadas, famosas, clássicas, e eu vou dar minha opinião sobre elas e ranquear. E nesse vídeo eu quero trazer uma visão de aluna, porque além de teacher, eu também sou uma pessoa que tenho a minha jornada com o inglês. Todos os dias eu tento melhorar o meu inglês. Às vezes as pessoas pensam que porque a pessoa é teacher, ela já sabe de tudo, ou deveria saber de tudo. Isso é loucura. Aprender um idioma é infinito. Então, todos os dias eu tenho vocabulário, tenho estruturas novas para treinar, tem pronúncias para aperfeiçoar. Além do mais, eu também faço um curso, eu também tenho a minha teacher. Eu amo ter professores. Isso é muito importante para mim, sempre foi ao longo da minha jornada e eu não abro mão disso. Então, todos os dias eu tô praticando meu inglês e eu espero melhorar o meu inglês o máximo que eu puder nessa vida. Então, eu vou te falar o que me ajudou e me ajuda até hoje, aquilo que não foi muito relevante, não fez muita diferença, e pode ser que você não concorde com tudo que eu vou dizer, mas aí você vem aqui nos comentários e me conta como é que tá sendo a sua experiência, a sua jornada pra gente trocar figurinha. Ok, let's do this. Bom, o primeiro que eu tenho aqui é curso presencial. Curso de franquia de inglês, essas bem famosas, com o logo vermelho e azul, bem clássico. Eu vou colocar elas no legalzinho. Vamos ver se eu consigo botar. Aí, ó, legalzinho. Eu fiz curso presencial quando eu era adolescente. E eu acho que para um adolescente, criança, adolescente, é muito legal fazer o curso presencial. Tu tem os teus amiguinhos lá, tu tem o livro, é bacana, é um ambiente legal. Mas assim, nunca deve ser a única fonte. Na verdade, assim, nada do que eu vou falar aqui, não tem nenhuma dessas coisas que eu vou botar aqui, que é a única salvação que tu vai depositar ali toda a tua esperança de fluência. Não, isso é uma coisa que a gente fala várias vezes aqui no canal. A pessoa que é fluente, ela constrói um ecossistema de exposição e prática ao idioma. Ela combina diversas coisas. E o cursinho, pensa que ele é 2 vezes por semana, ou às vezes 1 vez por semana, 2 horas e pouco, uma aula um pouco mais longa. Normalmente quem faz no sábado é 1 vez por semana, e durante a semana tem ali terça e quinta, segunda e quarta. Ele normalmente é focado mais em gramática, e muitas vezes o objetivo do cursinho ele se torna passar numa prova, para você ir passando de nível e ganhar o seu diploma. Se você vai falar inglês ou não é outra história, mas normalmente você tem uma prova lá que você tem que passar, e aí a coisa acontece numa dinâmica que eu acho tenebrosa. Eu já dei aula em cursinho, eu fiz cursinho, já dei aula em cursinho, e eu acho tenebroso porque tanto o aluno quanto o professor, os dois aqui, ó, te falando aqui nos bastidores, tanto para o aluno quanto para o professor, o conteúdo vira uma bola de neve, porque você tem um livro ali para vencer em um semestre, você tem as provas para aplicar e você tem que chegar em determinado estágio até determinada data, para que dê tempo. Então, a dinâmica, o jeito que aquele conteúdo é passado, ele não se importa se o aluno tá absorvendo, tá aprendendo ou não tá. E o professor sabe disso. O professor sabe, porque vai chegando perto da semana de prova, tem que correr com o conteúdo. Às vezes o professor até pula alguns exercícios ali, porque tem que dar tempo de fazer a prova na data certa, depois tem que entregar os boletins. É toda uma dinâmica que não favorece o inglês como ferramenta de comunicação. Parece que o inglês é uma matéria de escola. Todo conteúdo precisa de maturação. E o cursinho ele não consegue te dar esse tempo de maturação para você conseguir praticar, desenvolver. Então é uma coisa muito corrida. E isso eu acho extremamente frustrante nos cursinhos. Como professora, eu acho isso extremamente frustrante. Como aluno, também, mas eu, no caso, eu senti que pra mim a dinâmica do cursinho funcionava bem, porque eu não praticava só lá no cursinho. Eu fazia outras coisas que eu vou comentar aqui nesse vídeo, inclusive coloquei na lista. Então, pra mim nunca foi só o cursinho a minha fonte de prática. O cursinho era o lugar que me dava uma sequência de conteúdos para seguir. E isso é ótimo você ter uma sequência, você focar naquilo que é proposto, não ficar pipocando entre diversos assuntos, porque é muito conteúdo, né? Aprender inglês envolve realmente muito conteúdo. Então esse é um ponto muito bom de ter um curso, seja presencial
ou não. Aqui no caso a gente está falando de curso presencial. Uma outra desvantagem do cursinho é que normalmente ele é bem caro, realmente bem caro. Entre o material didático e a mensalidade vai uma grana. Então essa pode ser uma desvantagem. Outra desvantagem, tu tem que ir até lá. Faça chuva, faça sol, tu tem que se deslocar. Eu acho que hoje em dia, optar pelo cursinho, só se tu for adolescente ou se tu quiser colocar os teus filhos, aí eu acho interessante. Mas para adultos, legalzinho. E eu poderia ter colocado no vai te ajudar. Mas por que eu não coloquei no vai te ajudar? Porque ele pode acabar te bitolando muito na gramática. Pode ser que tu fique com aquela mentalidade muito escolar em relação ao inglês e aprender inglês para ti se torne um sinônimo de decorar regras. Então, eu acho que ele pode, na verdade, te levar para um caminho péssimo. Por isso que eu botei é legalzinho. É legalzinho. Ele é bem legalzinho mesmo, assim, não quero desmerecer, mas ele pode acabar te levando para um lugar que futuramente aquilo ali vai te deixar muito engessado, quando deveria ser algo muito mais dinâmico, mas é legalzinho. O próximo que eu tenho aqui é o curso online. Eu tô meio na dúvida se eu boto massa pra caramba ou the best. Cara, acho que eu vou botar the best. Por quê? No curso online, você tem uma sequência. Então, temos um plano, temos uma ordem de conteúdo. Ufa, eu não vou ficar dando tiro pra tudo que é lado. Eu tenho uma ordem. E aquelas aulas estão disponíveis para eu assistir a hora que eu quiser. Eu não preciso sair de casa. Pode estar caindo o mundo lá fora. Eu tenho as minhas aulas aqui. Eu consigo pausar, voltar, ver de novo, revisar. Em comparação com o cursinho presencial, eu diria que é muito melhor. É muito melhor. A plataforma de um curso online, ela se torna a sua biblioteca de estudos. Você pode acessar a hora que você quiser, do lugar que você quiser, desde que tenha internet. Te dá muito mais autonomia e também fica mais fácil de praticar todos os dias. Em comparação com o cursinho presencial, não dá exatamente porque você tem as aulas ali 2 vezes por semana, depois você pode revisar o livro, mas normalmente os encontros são ali. Agora, no curso online, você tem mais autonomia para criar o seu ritmo de estudos e adaptar com a sua rotina. Esses são pontos muito vantajosos. Ah, mas curso online não tem com quem conversar, fica só ali vendo vídeo, não tem interação. Calma, já te falei, a gente não vai depositar toda a esperança em um método só, em uma coisa só, não é uma coisa só. Mas entre as possibilidades daquilo que a gente tem, com certeza um curso online é muito bom. Pela autonomia que ele te dá, pela possibilidade de encaixar na rotina, flexibilizar, poder revisar, assistir quantas vezes você quiser. Isso aí é maravilhoso. É a sua biblioteca de estudos. Próximo que nós temos aqui é aula particular. Olha, eu tenho várias considerações sobre a aula particular. Eu vou botar em massa pra caramba. Massa pra caramba, mas assim, ó, a aula particular tem que ser com um professor que tenha uma flexibilidade em passar o método para a pessoa, ele consiga flexibilizar o método. Eu não acho legal quando a aula, ela é baseada em livro, baseada em livro de curso, assim, né? Um livro didático, uma apostila. Porque aquilo ali fica muito engessado naquilo, e a gente volta para aquela dinâmica do cursinho. E tem muitos professores que eles fazem assim, ó, eles têm uma lista daquilo que eles têm que ensinar para o aluno de determinado nível, e cada aula é sobre um dos assuntos da lista. Então, hoje nós vamos falar sobre WH questions, perguntas com what, where, when, who, how, which, why. A gente vai fazer essa dinâmica. Aí na semana que vem, a gente vai falar sobre comparatives. Não sei o que is better than não sei o que. Cada aula é sobre um assunto centrado em gramática. Elas não se conectam, também não dá tempo do aluno maturar, por mais que tenha homework, não dá tempo do aluno maturar, elas não se conectam entre si, eu acho isso péssimo. Então, assim, tem que ver. A aula particular, ela pode dar muito certo ou ela pode também dar muito errado. Outra coisa que eu acho meio esquisito é que a aula particular meio que nunca tem um limite, assim, né? Tu nunca recebe alta. Tu entra e é meio que pra ficar pra sempre, assim. Então tem que fazer um mapeamento das necessidades do aluno, ver o ponto de partida desse aluno, da onde que ele tá começando, quais são as dificuldades que ele tem, o que que ele já sabe, o que que ele não sabe, o que que ele tem que melhorar, e fazer um plano, mas ter flexibilidade nesse plano. Senão, pra que é aula particular?
Se não tem flexibilidade, se não tem uma personalização, para que é aula particular? Se vai massificar o processo, não vejo vantagem. Mas é um ambiente muito legal, você tem privacidade para falar com o seu professor. Isso é bom. Isso também pode jogar para um lado meio negativo, que daí você só fala com o seu professor e você não arrisca o seu inglês com mais ninguém. E quantas vezes você tem aula particular por semana? Uma, duas? Aula particular é caro, principalmente se for boa. Professor bom é professor que não tem horário na agenda. Ah, eu gosto do professor particular porque com o professor particular eu falo e ele me corrige, falo e ele me corrige. Fica esperto nessa dinâmica. Você tem que ter momentos em que você vai deixar o seu inglês fluir sem ficar sendo interrompido com correções. Então tem que ter uma flexibilização ali na dinâmica, não pode ser algo muito quadrado. É isso que me preocupa na aula particular, quando ela fica um negócio muito quadrado, muito engessado, quando o aluno ele depende demais do professor dele, ele não tem autonomia, ele não tem confiança para tentar com outras pessoas. Eu sei que isso é um processo. Nos primeiros meses, beleza, tudo bem, mas você tem que ir tentar falar com outras pessoas e desapegar um pouco dessa necessidade de estar sempre sendo corrigido quando você fala, porque você vai cometer erros. Todo mundo comete erros, nativos cometem erros. Outro dia eu tava assistindo um review de um filme, um cara falando sobre um filme que eu assisti, gostei muito. O review era em inglês e o cara cometeu um erro assim, ó, que eu achei bem feio, mas ele é nativo. É isso aí, a comunicação ela é orgânica, por isso que tem que cuidar. Também tem aquela história, né, do professor particular acabar virando muito seu amigo, e aí vocês não falam mais inglês na aula, vocês ficam só falando sobre a sua vida. Então, é massa pra caramba, mas eu não acho que é tudo isso, não. Agora, aulas em grupo online, aqui um computadorzinho com a galera online ali. Esse eu acho muito bom, eu já botei no The Best ali. Eu achei muito bom, porque você está interagindo com outras pessoas. Tem aquela questão da barreira, da vergonha de falar, e você meio que se obriga a ir quebrando ela. E aí você ouve outras pessoas, você vê elas cometendo erros, você vê elas tirando dúvidas, muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de vários, e também vai se criando um certo coleguismo. Se o grupo tem sempre ali as mesmas pessoas, aí vai entrando gente, vai saindo gente, mas tem um núcleo ali, essas pessoas elas vão se incentivando e vir à aula se torna um hábito, porque tu tem aquelas pessoas ali, tu já sabe que a dinâmica vai ser assim assado, tu se sente à vontade com aquele grupo. Eu sei que às vezes não é de primeira que dá esse match, mas quando esse match dá, é mágico. A interação de um grupo, pessoas diferentes conversando, níveis diferentes. Eu acho muito interessante esse ambiente multicultural, multinivelado. Também, para mim, isso simula uma interação mais real, um intercâmbio, algo do tipo, onde você vai encontrar pessoas com diferentes sotaques, diferentes níveis, diferentes caminhadas de vida. Isso vai agregar para você. E você se obriga a ir quebrando essa casca da vergonha, que é uma coisa essencial de ser quebrada. Uma hora tem que quebrar essa vergonha de falar inglês. E nada melhor do que você ver pessoas que nem você estão ali na jornada cometendo seus erros e dando a cara a tapa. Nada melhor que isso. Então, a interação com outras pessoas, the best. Quando você encontra um grupo legal, essa influência que as outras pessoas exercem em você é muito positiva, é muito inspiradora. E você não fica naquela redoma, sabe? Aquela coisa protegida, igual, por exemplo, numa aula particular, né? Se cria ali uma redoma de cristal e você só fala com o seu professor ali naquele momento. Ali com outras pessoas, a coisa é mais orgânica, a coisa é mais selvagem, é mais espontânea e eu diria que isso é essencial. O próximo é o ChatGPT. Ele vai te ajudar. Mas poderia até entrar aqui pro legalzinho também. Porque com o ChatGPT, você tem que pensar que é você que guia ele. Se você deixar ele te guiar, ele pode te levar para um caminho que não tem nada a ver. Ele vai começar a te sugerir umas coisas que não tem nada a ver. Ele vai pular processos, ele vai te mandar às vezes estruturas muito avançadas, ou com inglês muito formal, ou com inglês muito casual. Então, você tem que guiar ele. E para você guiar ele, você tem que saber o que você está fazendo. Essa que é a questão do ChatGPT. Ele é ótimo, mas tem que cuidar muito,
para onde que ele tá te levando, então você tem que guiar ele mais ou menos dentro do seu nível, sempre relembrar ele do nível que você está. Muitas vezes tem que fazer uma checagem extra de vocabulário em outros sites, porque nem sempre ele tá certo. Tem que cuidar só para você não ficar muito dependente do chat. E aí quando você vai interagir com alguém, tudo você bota no chat GPT antes para ver se está certo. Talvez você esteja confiando de menos em você e muito no chat, e isso é prejudicial. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Os alunos acham que a gente não percebe, mas a gente percebe. O professor conhece o inglês do aluno e ele percebe que o aluno tá, tudo que o aluno fala, ele tá pegando do chat GPT, nada ele tá arriscando da própria cabeça, do próprio conhecimento. Então é aí que tem que cuidar. Então ele é legalzinho e ele vai te ajudar. Eu vou botar no vai te ajudar, tá bom? Ele vai te ajudar. Só que você tem que estar de olho. Você tem que saber conduzir ele. E essa que é a questão. Se você ficar encucado com tudo que aparecer na sua frente, tudo você fica pedindo pro chat, isso daí vai te levar para vários assuntos. E quando você vê, você tá com uma overdose de conteúdo, as coisas não estão se conectando, você tá tentando descobrir o porquê de tudo e ele vai te responder o porquê de tudo, mas você vai ficar com uma sobrecarga de conteúdo que não vai te levar a lugar nenhum, não é organizado. Então você é que tem que fazer essa organização. Se deixar, ele vai te falar um monte de coisa e aí você tem que filtrar. Você tem que saber o que você está fazendo. O próximo é vídeos no YouTube. Vídeos no YouTube, não videoaula, mas vídeos. Eu vou botar aqui no The Best. Vídeos, pessoas falando sobre diferentes assuntos. The Best. E nesse aqui eu já vou botar entrevistas também, ó. The Best. Entrevistas. Deixa eu ver se tem mais algum que se relaciona com isso. Tem um outro que se relaciona, ó, que é live no TikTok. Já vou botar aqui The Best. Sim, The Best. Esses conteúdos, vídeos no YouTube, tipo vlogs, entrevistas com artistas, com pessoas que você conhece, que você gosta, e lives no TikTok, pode ser no YouTube também, mas lives, enfim, lives. É muito legal, esses três são muito legais, muito importantes, porque você vê as pessoas falando naturalmente. Não são conteúdos feitos para te ensinar inglês. São conteúdos de pessoas falando inglês. São conteúdos orgânicos, autênticos, conteúdos autênticos. E esses são os melhores conteúdos para você ver como de fato as pessoas falam, o que elas usam no dia a dia, o ritmo natural de fala, é a coisa como ela é o inglês da vida real, o inglês como ele é. Quando a gente tá vendo uma entrevista, um bate-papo, ou uma pessoa mostrando o dia dela, a rotina dela, fazendo um tutorial de alguma coisa, mostrando tipo um get ready with me, qual é a roupa que ela vai usar, aí ela vai escolhendo, daí ela vai falando sobre, e aí você vê os adjetivos que ela usa, as expressões que ela usa. Esses conteúdos tendem a ser ótimos, muito ricos, ricos do inglês real. Então, tudo isso aqui é essencial. Vídeo no YouTube, assim, de vloggers, de pessoas criando conteúdo em inglês, entrevistas e live no TikTok. Eu amo assistir lives de gringos no TikTok. Essa tem sido, ultimamente, uma das minhas principais fontes de exposição ao inglês. Porque na live você também pode interagir. Então você pode perguntar algumas coisas, ou às vezes a própria pessoa pergunta e a gente responde, vai desenrolando a conversa. Eu acho sensacional. Por exemplo, outro dia eu tava vendo uma live que uma mulher tava de férias. E ela falou que ela tava on staycation. Ela disse que ela tá de férias, ela tá on vacation, só que a palavra vacation, férias, ela dá uma ideia de que a pessoa vai viajar. Férias, em português, quando a gente pensa em férias, a gente pensa que a pessoa não tá trabalhando, né? Não tá trabalhando. É isso que é férias no sentido principal, não estar trabalhando. Agora, em inglês, vacation não é apenas não estar trabalhando, é viajando. Você tá fora da cidade. A palavra vacation, ela implica isso, essa questão de você estar viajando. E essa mulher, ela usou staycation, ela inventou ali uma palavra, né? Uma expressão ali
E eu achei muito legal aquilo, porque stay é ficar e cation seria o final da palavra vacation. Então ela tá falando que ela tá de férias, mas ela não tá viajando. Ela tá de férias em casa. E eu gosto muito de pegar vocabulário, de ver como é que as pessoas realmente se comunicam, o que que elas usam ali na hora, assim, com esses conteúdos autênticos. Então isso me ajuda 100%. Isso me ajuda muito. Eu pego muitas expressões, muitas frases de vídeos que eu assisto de pessoas falando sobre assuntos que eu gostaria também de falar sobre. Então, quando você pensa assim, eu gostaria de falar sobre amizade em inglês. Vai ver uns vídeos sobre amizade, vai ouvir as pessoas falando sobre esse assunto para você pegar vocabulários dali. E o bom do vídeo é que tem o áudio, é que a pessoa tá falando, é que tu pratica o teu listening também. Isso é um prato cheio. Vídeos são um prato cheio para praticar inglês. Eu poderia ter colocado aqui também as palestras TED Talks, que são ótimas e ainda tem uma transcrição. Então você pode ler e acompanhar com o áudio. Você tem o áudio e a leitura ali se complementando, se ajudando. E aí dá para colocar em prática um passo a passo que eu já ensinei aqui no canal e que eu sempre passo para os meus alunos também, que é esse passo a passo aqui, para treinar listening, speaking, reading e writing. Você vai treinar as 4 habilidades com esse passo a passo, mas ele parte do áudio. O listening, nesse passo a passo que tá no card, o listening é a base, ele é a matriz, a gente parte dele para ir para as outras habilidades. Porque o listening é a mãe de todas, ela é extremamente importante. Se você não ouve o idioma que você está tentando aprender, não faz nem sentido você estar tentando aprender esse idioma. Então, vídeos, entrevistas, lives, isso aí é um prato cheio. Eu diria que para mim, na minha jornada de English Learner, aqui tá o que mais me enriquece. Todos os dias eu paro ou para ver alguma live, ou para ver um vídeo, ou para ver uma entrevista, e eu vou pausando, anotando algumas coisas. Às vezes eu deixo rolar ali, mas às vezes me chama atenção algum negócio ali, e eu paro, anoto, pesquiso, procuro por frases de exemplo com aquilo que eu escutei. É um tipo de conteúdo que rende muito. O próximo, decorar listas de palavras. Gente, listas de palavras. Melhor que nada, viu? Mas é bem mais ou menos. Sabe aquela coisa de aprenda 10 palavras por dia, aprenda 20 palavras por dia, e em um ano você vai ter tantas palavras. E para ser fluente em inglês, você precisa saber tal número de palavras. E quais são as 100 palavras, as 1000 palavras mais usadas da língua inglesa? Eu acho isso péssimo. Essa coisa de palavras isoladas. Isso é péssimo. Se você quer de fato adquirir vocabulário, você tem que sair da palavra solta. A palavra solta, ela funciona até para algumas coisas soltas. Por exemplo, laptop, computador, pen, caneta, toilet paper, papel higiênico, coisas soltas. Pink, green, cell phone, table, aqui tem uma mesa aqui. O que a gente faz com isso? Como é que a gente comunica alguma coisa com isso? Aqui no canal tem um outro vídeo de passo a passo ensinando exatamente o que fazer para adquirir vocabulário. Quando você se depara com uma palavra que te interessa, o que você faz para de fato conseguir comunicar com essa palavra, usar essa palavra numa frase, construir uma ideia com ela e colocar ela de fato na sua comunicação. Esse é o vídeo, tá aqui no card, ó. Esse vídeo aqui eu ensino todo o passo a passo de vocabulário. Eu diria que esse é um dos melhores vídeos do canal, inclusive. Então, lista de palavra solta, ficar decorando palavra solta, não dá. Porque, por exemplo, se você for pesquisar quais que são as 100 palavras mais usadas da língua inglesa, dessas 100 palavras, tem ali 18 verbos. E o resto tem muitos conectores. Tem palavras também, palavras soltas ali, mas tem muitos conectores, tipo in, on, at, to, for, from, of, with, without. Várias palavras que elas sozinhas não tem muito significado. Tu precisa casar elas com outras coisas. Então, palavra isolada não é legal. Assim, ó, melhor do que nada, sim, beleza. Melhor do que nada, com certeza, assim, mal não vai fazer, mas é um sistema
muito bobo, muito limitado. Nada a ver. Palavra solta, nada a ver. Ah, tem que decorar tantas palavras para ser fluente, velho. Não. Tu vai ficar com um monte de coisa solta na tua cabeça. Isso daí vai te deixar num nível de sobrevivência. Você quer inglês sobrevivência? Beleza, isso aí. Agora, se você quer ir além de sobreviver, ir além de pizza, please, pizza, how much? Credit card? Se você quer ir além disso, então tem que ir além de palavras soltas. Palavra solta, tu vai ficar nisso daí. Agora, comunicação, você quer comunicação, habilidade comunicativa? A gente precisa construir collocations e frases de exemplo com esse vocabulário que você está tentando adquirir. Isso é o que mais a gente conversa aqui nesse canal, sobre collocations, vocabulário. Então, é só você assistir os vídeos do canal, especialmente esse que eu coloquei aqui no card e tantos outros que eu falo de vocabulário aqui, que você vai saber o que fazer com essas palavras novas que se apresentam para você e que você quer de fato inserir no seu vocabulário, para que o seu inglês deixe de ser uma colcha de retalhos, onde você tá sempre juntando pedaços, assim, fica tipo um Frankenstein, e comece a fazer sentido. Já vou puxar o gancho aqui de um outro que, na minha opinião, também fica no melhor que nada: decorar frases. Decorar frases fica uma coisa muito papagaio. É ok você decorar algumas frases, por exemplo, para saudações. Por exemplo, um nice to meet you. Nice to meet you é uma frase legal. Have a nice day, tenha um bom dia, cumprimentos e despedidas. Eu acho ok. Agora, também te deixa muito num nível ali de sobrevivência, que você não sabe direito o que você tá falando, e aí quando alguém te responde, talvez você não reconheça aquilo que foi respondido e você não sabe mais o que dizer, porque você decorou frases, você não conhece aquilo, você não sabe montar aquilo. Você fica igual um papagaio, sem autonomia nenhuma, sem um conhecimento real daquilo que você está falando e vai te manter na sobrevivência. Você vai saber fazer uma interação básica ali para alguma coisa que você precisa. Por exemplo, precisa aprender inglês para uma viagem. Então, legal saber algumas frases ali, chave para restaurante, frases-chave para comprar numa loja, para fazer o check-in no hotel. Beleza, mas é uma coisa muito limitada e não dá para desenvolver uma autonomia real apenas tentando decorar frases. É igual a ficar decorando palavra no fim das contas. Melhor do que nada, mas assim, para você desenvolver o seu inglês, tá longe de ser uma boa opção. Agora, vamos falar sobre intercâmbio, viajar para fora. Massa pra caramba, com certeza. Viajar para fora é massa pra caramba. Você vai ter que quebrar a sua barreira da vergonha, quebrar aquela casca e se expor. Mas é claro que pode dar o efeito contrário, pode ser que você se junte com brasileiros e se acomode e acabe não falando nada. Então, nesse caso da viagem, você tem que estar bem disposto a ir para praticar o seu inglês. Senão, você vai dar um jeito, você vai se esquivar e o seu objetivo não vai se concretizar. Não é porque você tá lá que você vai começar a falar inglês. Você vai encontrar diversas maneiras de driblar o inglês. Eu tenho alunos que moram fora há anos e quem resolve os pepinos que eles têm muitas vezes são os filhos, porque os filhos aprendem inglês mais rápido, os filhos vão para a escola, tem que fazer amigos, tem que passar na prova, então eles acabam tendo que aprender o idioma. E o que acontece depois de anos? As crianças que atendem telefone para resolver os pepinos, resolver os BO. Então não é garantia de que você vai desenvolver o seu inglês. Mas é massa pra caramba, com certeza. Você ter uma oportunidade de viajar, conhecer outras culturas, de ver como é o inglês na prática lá em determinado local, porque tem muito isso também. Por exemplo, tem um aluno que ele tá na Irlanda. O inglês dele é muito bom. Eu conversei com ele, ele tem um inglês legal, uma pronúncia boa, boas construções de frases. As frases não são tudo sem pé nem cabeça, mas ele tá no interior da Irlanda, ele tá em Cork e ele tá penando lá em Cork, muito porque o inglês do ambiente é desafiador. E aí a gente se depara com uma limitação que, se for parar para analisar,
Até nativos também teriam. Leva um cara da Califórnia para morar em Cork. Com certeza ele vai ter dificuldades também. Então, dependendo do lugar que tu vai, parece que teu inglês é uma porcaria. Mas na verdade teu inglês não é uma porcaria, é que aquele lugar é complicado. Mas é muito bom você ter essa experiência, você se soltar. Porque, por exemplo, esse meu aluno, se ele tá sobrevivendo em Cork, eu acho que ele vai sobreviver em qualquer lugar. Joga ele em qualquer outro país falante de inglês, ele vai dar conta do recado. Então, com certeza é massa pra caramba. Não acho que é the best, porque na minha opinião, você não precisa viajar para aprender inglês. Eu mesma só fui viajar depois de anos que eu já era teacher. Então é algo incrível, sensacional, mas você pode fazer muito pelo seu inglês antes de viajar. Pode e deve, que daí lá você aproveita melhor a experiência. Agora o próximo é gramática. Onde você acha que eu vou colocar a gramática aqui? Tô até na dúvida, mas eu acho que eu vou botar massa pra caramba. Massa pra caramba. Mas eu queria botar no the best. Como aluna mesmo, não é nem como professora. Como professora que eu boto no massa pra caramba. Como aluna, pensando no que realmente me ajudou, the best. Vamos ver, vou deixar ali agora, daqui a pouco vamos ver se eu mudo ou não. Eu me lembro até hoje da minha primeira aula de inglês da minha vida, num curso. Nessa aula a gente aprendeu sobre presente, passado, futuro e iria. Would, que é o iria. Quando tu quer falar, por exemplo, viajaria. Would travel. Gostaria. Would like. Estudaria. Would study. Dormiria. Would sleep. Iria. Would go. Teria. Would have. Isso é bastante conteúdo para uma primeira aula, mas essa era a proposta do curso que eu estava fazendo. E nessa primeira aula, a gente aprendeu a fazer afirmativas, negativas e interrogativas no presente, afirmativas, negativas e interrogativas no passado, afirmativas, negativas e interrogativas no futuro com will e afirmativas, negativas e interrogativas com would. Tudo nessa aula. Eu prestei muita atenção nessa aula. Eu copiei os exemplos, criei as minhas frases, pedi minhas dúvidas para o professor. Eu criei as frases baseado nos exemplos que estavam no livro. Então também não era assim do nada, né? Eu tinha ali os exemplos, eu modelei e criei alguma coisa. E aquela aula, ela foi um divisor de águas na minha vida. Me abriu um leque de possibilidades de criação de frases. Então, eu conseguia falar o que eu faço, o que eu fiz, o que eu vou fazer e o que eu faria. Claro que depois, ao longo do curso, aquilo ali foi passado de uma maneira um pouco mais mastigada. Aquela foi só uma aula introdutória para aqueles 4 tempos verbais que são super importantes. Foi a introdução ali, mas ali já me clareou bastante, já me abriu a mente e depois eu fui aprendendo melhor. Que daí quando chega no passado, tem os verbos no passado, então aquilo foi meio demorado para mim, para lembrar dos verbos. Mas naquele primeiro momento eu percebi o grande valor daquilo que estava na minha frente. Aquilo ali era um norte perfeito para que eu começasse a criar as minhas frases. Por isso que eu digo que a gramática, para nós adultos, ela é uma excelente ferramenta. Ao meu ver, não faz sentido uma pessoa dizer assim, ó, eu vou tacar o foda-se na gramática e eu vou só treinar conversação. Pra quê? Faz os dois. Por que tu tem que escolher um ou outro? Junta os dois que eles vão se potencializar. Aprende a lógica do esqueleto ali daquilo que tu tá querendo formar e depois usa aquilo, gasta aquilo na conversa. Gramática é maravilhoso, gramática é essencial, gramática é fundamental. Gramática não é tudo, mas a gramática ela te norteia, ela conecta os pontos, ela te dá substância, pra tu não ficar que nem um papagaio, só decorando um monte de coisa aleatória. Pra mim, Gabriela me ajudou demais. Gramática me clareou os caminhos. Eu nunca fui bitolada em gramática, acho que também tem essa questão, assim, né? Eu nunca fui bitolada naquilo, se eu errar, meu Deus. Não, mas eu ficava feliz de ter um norte. Olha como monta uma frase no presente. É assim. E no passado tem que botar o verbo no passado, tá? Ok.
Vou aprendendo aos poucos. E para fazer uma negativa no passado, tem o não do passado, né? É o didn't. No presente é o don't. Ou doesn't, dependendo se for frase com he, ou she, ou it. Mas ali no presente eu conseguia falar, então, I don't, né? Pra dizer que eu não faço sei lá o quê. I don't speak French. Eu não falo francês. Aí no passado era didn't. Legal, interessante, ó. Tem um não diferente. Aí no futuro tem um outro não também, que é won't. E no Ria também tem outro não, que é wouldn't. Então, aquilo me mostrou que existia uma lógica, assim, por exemplo, cada tempo verbal tem o seu não. Olha que coisa mais louca. No português não é assim. No português, não é não, pra tudo. Eu não faço, eu não fiz, eu não vou fazer, eu não faria, é tudo não. Em inglês, tem um não para cada tempo. Aquilo, para mim, aquilo não representava uma coisa tipo, nossa, que merda, eu vou ter que lembrar de tudo isso. Não, aquilo ali era assim, olha que interessante, estou começando a adquirir entendimento sobre o inglês, vou conseguir montar as minhas ideias para conversar com pessoas, tudo no seu tempo. Até porque eu estava fazendo um curso, então tinha o fio, tinha uma trilha para eu seguir. Então eu tava de boa, eu tava fazendo o curso, eu vou aprender o que eu preciso aprender. Gramática é maravilhoso para nós adultos. É maravilhoso, a gente precisa dela. Dispensar ela para focar em conversação não faz o menor sentido. Usa os dois vão te fortalecer. Então gramática massa pra caramba, mas poderia ser the best. Agora, vamos falar de música. Ai, música, the best. Desculpa aí, the best. Música vai te introduzir a vocabulários, mas nem é por isso que música é bom. Eu vou te falar uma coisa assim, ó, eu quando escutava música em inglês, e foi a minha porta de entrada para querer aprender inglês, foi música, porque eu queria ser cantora, foi aquilo que me despertou o interesse para saber inglês. Quando eu escutava música, eu não tava nem aí pra letra. Depois, quando eu começava a engajar com aquele artista, aí eu gosto daquele artista, eu quero saber o que ele tá falando. Mas num primeiro momento, eu pegava uma música que eu gostava de escutar várias vezes, torcia para que no encarte ali do CD tivesse a letra, e quando tinha, eu ficava muito feliz. E eu pegava ali a letra e eu ficava lendo e ouvindo. E eu sou o tipo de pessoa que quando eu escuto uma música que eu gosto, eu consigo escutar ela 10 vezes seguidas, até mais. Já teve treino na academia que eu fiquei o treino inteiro escutando uma música só no repeat. E a música, o bom dela é justamente isso. Ela te proporciona essa repetição sem ser chata. Porque se você gosta da música, você ouve ela várias e várias vezes. Talvez não seguidas, como eu, mas você vai botando a música ali. Ela é curtinha e aí você vai cantando aquela música. Era o que eu fazia. Tentar cantar a música vai te ajudar muito a não colocar i no final das palavras. Por exemplo, dog, cat, que você ouve a pessoa falando daquele jeito e você não vai botar uma coisa a mais ali. Você pode até falar a palavra errado, pronunciar errado, cantar no embromation, porque às vezes é difícil de encaixar os sons, mas dificilmente você vai colocar um som extra. Tem muita gente que diz, porque música não é bom de treinar, porque ninguém fala no ritmo cantado. E daí? Uma coisa, outra coisa. A música, ela vai te agregar em várias outras esferas que são muito necessárias. Outro dia eu tava cantando uma música da Britney Spears, que eu gosto muito de cantar essa música. Ela é quase um trava-língua, assim. Ela me ajuda muito a dar uma aquecida, assim, no meu maxilar, sabe? Quando eu quero dar uma aquecida, às vezes eu canto essa música. É a música Overprotected. E aí ela fala lá, What am I to do with my life? You will find it out, don't worry. How am I supposed to know what's right? Ela tem várias palavras que terminam com um som de consoante. How am I supposed to know what's right? Seria muito difícil que eu falasse assim, ó. How am I supposed to know what is right? Lendo a letra da música em voz alta, talvez eu colocaria, se eu não soubesse a pronúncia. Se é uma pessoa que não tem muita noção de pronúncia e tá tentando melhorar a pronúncia através da leitura em voz alta, muitas vezes essa leitura vai te levar a falar as palavras de um jeito que não é a pronúncia certa. Mas na música,
você vai fazer as paradas certas de consoante. Você não vai ficar botando um i. E o fato da música ser algo curtinho, repetitivo, dentro da própria letra, muitas vezes o refrão repete várias vezes, as mesmas palavras repetem várias vezes. Aquilo ali também é um prato cheio para você treinar sua conexão, seu ouvido, pegar alguns vocabulários, principalmente melhorar a sua pronúncia, mesmo que a gente não fale cantado. Te digo, isso não quer dizer. Então, música, na minha opinião, é maravilhoso, the best. A gente se envolve emocionalmente com a música, depois a gente vai querer saber o que tá falando a letra, aí depois a gente vai ver uma entrevista do artista lá, e aí a gente já vai tendo toda uma conexão com aquela música, com aquele artista, e isso vai dando munição pra gente ir atrás e estar em contato com o inglês. Agora vamos para uma outra aqui, ó, séries. Aprender inglês com séries. Ó, me desculpa, viu? Legalzinho, tá? Legalzinho. Ou legalzinho vai te ajudar, tá? Vai te ajudar. Vai te ajudar, beleza. Vai te ajudar. Eu não sou muito fã. Assim, ó, eu sou muito mais o vlog no YouTube, uma entrevista, uma live, muito mais. Porque a série é um negócio scriptado. Todo mundo tem respostinha, todo mundo é inteligente, todo mundo é engraçadinho, todo mundo tem piadinha. Não é natural. E a série, ela é mais difícil de entender que uma conversa. Uma conversa numa entrevista, existe um tempo natural das pessoas de pensar, de falar, de ver, mas tal coisa. É um ritmo mais semelhante a uma interação real. O filme, a série, as coisas são muito mais papum ali, que nem eu falei, é tudo scriptado, tudo tem uma respostinha. É mais difícil entender uma série, um filme, do que entender um gringo na tua frente falando contigo. O gringo na tua frente vai ter muito mais recursos. É linguagem corporal, é coisas que estão ao redor, que ajudam a contextualizar. A pessoa pode diminuir o ritmo de fala, ela pode se adequar, não usar tantas gírias, caso ela veja que você é de fora. Ao meu ver, se beneficia mais de série e filme quem já tá num nível intermediário. Quem é muito básico, acho que a pessoa fica boiando muito. E aí, teria que fazer um outro jogo, assim, ó. Se você é uma pessoa bem básica, mas você gosta de acompanhar filmes e séries e gostaria de melhorar o seu inglês através delas, então você tem que ativar um modo estudo. Você tá lá assistindo sua série, lá comendo uma pipoquinha, mas pega um trecho ali, pega 5 minutos do episódio, 2 minutos, 1 minuto do episódio, pega ali um trecho que te chamou a atenção e disseca aquilo ali. Ouve aquilo várias vezes, tenta transcrever o que foi dito, analisa aquele vocabulário, escolhe algumas palavras daquele vocabulário para procurar outros exemplos, caso alguma coisa ali tenha te chamado a atenção. Pega algumas frases para repetir em voz alta, fazer o shadowing, que é a repetição usando o áudio ali como modelo. Faz a repetição em voz alta, ouve como a pessoa tá falando. Você pode até se gravar e depois comparar os dois. Mas para você aproveitar uma série, você que é muito iniciante, não fica com aquela coisa de, meu Deus, eu tenho que entender tudo. Tem que assistir um filme inteiro. Tem que maratonar a série. Eu não acho legal. Eu acho que isso é uma sobrecarga, às vezes que é desnecessária. Vai te levar para um monte de vocabulário que às vezes não tem nada a ver com o teu momento de estudo. Tem que ver também da onde que é a série. Se é uma série mais casual ou mais formal. Que tipo de vocabulário eles usam. Se é uma série de época ou não. Tem várias coisas ali que você tem que levar em consideração. Por isso que eu diria assim que vídeo no YouTube, vlog, entrevista, live, coisas mais naturais são muito melhores do que série e filme. Série e filme é difícil até para nativos. Até nativos se embananam na hora de assistir um filme, uma série. Dependendo do lugar que eles são, do lugar que é o filme, não vão conseguir entender com tanta facilidade. Também vão usar legendas. Então, série e filme, ao meu ver, o buraco é um pouco mais embaixo e se beneficia mais quem já tem uma base melhor. Se você não tem muita base, mas gosta, não tô te dizendo para não fazer. Vai e faz, mas usa essa dica que eu te falei. Pega trechos. Não precisa ser um blocão enorme, meia hora ali para você dissecar tudo. Só se for um episódio muito bom, uma série muito boa e vai lá. Mas se não, ali tu pega 5 minutinhos, 3, 2 minutinhos, tá ótimo. Eu tenho certeza que ali já vai ter muita coisa
para você explorar, muita coisa mesmo. Eu faço isso com os meus alunos, a gente pega trechos curtinhos de vídeos, de entrevistas, de alguma coisa, de algum material, normalmente um material autêntico, então um material que não foi feito para aprender inglês, um material orgânico, ali que nem eu falei do YouTube, por exemplo, que a pessoa tá só falando inglês, e a gente analisa trechos bem curtinhos mesmo, tipo assim, 9 segundos, uma frase só, às vezes é um banquete, várias coisas interessantes, expressões, connected speech, é muito legal. E aí você pode transcrever, é maravilhoso, dá pra fazer várias coisas com isso. O próximo que nós temos aqui, chat online. Omegle, eu coloquei aqui uma foto do Omegle, falecido Omegle, não existe mais, mas ele serve para chats online, onde você vai falar em inglês com estranhos. Esses sites ou aplicativos que você fala com estranhos, eu já botei lá no The Best, porque você precisa praticar a sua fala, a sua comunicação. E quando é com estranhos, pode ser muito interessante, porque normalmente o chat online, você tá a um clique de sair da conversa e nunca mais ver essa pessoa na sua vida, caso a conversa não esteja legal. Sai da conversa. Vai para outra, tem milhares de pessoas nesses sites. Pessoas de diferentes níveis, diferentes locais, com diferentes sotaques. Então é uma ótima oportunidade também de aprender sobre novas culturas. É uma ótima maneira de gastar o seu inglês. É the best, sem dúvida nenhuma. Quando eu estava no início da minha jornada, eu fazia o curso 2 vezes por semana, cantava músicas todos os dias, via letra de música todo santo dia e entrava no Omegle todo santo dia também. Tinha gente estranha, tinha gente legal, tinha gente com segundas intenções, tinha gente que tava só pra papear. Teve um cara que falou que conheceu a filha do David Bowie e a gente ficou papeando por horas, porque eu adoro David Bowie. Vai gastar o seu inglês com uns desconhecidos que você nunca vai ver na sua vida. Hoje em dia não tem mais o Omegle, mas tem o Chat Roulette, que é o chat roleta, a mesma ideia do Omegle, um pouquinho melhor, é um Omegle melhorado. Também tem o Episoden, que é um site que ele aceita pessoas que já têm uma base ali para conseguir se comunicar, mas é um site super legal, não tem gente mal intencionada no Episoden, porque lá eles filtram bem quem pode participar e quem não pode. Então eles fazem até uma sessãozinha ali de perguntas contigo, totalmente gratuito. Eles fazem umas perguntinhas ali para tu se apresentar, para dizer por que tu tá querendo aprender inglês e aonde que tu ouviu falar do site. E aí, baseado naquilo que tu responder, eles te deixam entrar. E na minha vez ali, quando eu tinha que me apresentar, tinham outras pessoas na fila para se apresentar. E tinha pessoas com inglês bem básico, mas elas sabiam dizer o nome, da onde elas eram, quantos anos elas tinham, por que que elas estavam querendo aprender inglês e quem que recomendou o Episoden para elas, ou onde que elas viram o episódio. Bem simples, é só tu saber responder isso daí que pronto, já pode entrar. Acho incrível que esse site é de graça, assim, é muito legal. Vai lá bater um papo com os gringos para você quebrar essa sua vergonha de falar inglês e começar a ver o quão massa é falar inglês. Você precisa ter a experiência na pele de se comunicar, de ver como é que você desenrola, de sentir o nervosismo, de sentir a adrenalina. Vai, se joga nisso aí. Se não tiver bom, é só fechar a aba do computador e acabou a história. Outro dia você entra, vai ter outras pessoas lá, ninguém nem vai lembrar de você. Então, se joga nisso daí. Isso aí vai te ajudar muito, vai te trazer mais gás. Porque quando a gente tenta falar com alguém, é que a gente percebe o que a gente consegue, o que a gente não consegue. E muitas vezes a gente se surpreende. A gente vê que a gente consegue mais até do que a gente imaginava. Às vezes a gente não se dá crédito nenhum, mas vai conversar com alguém para você tirar a prova mesmo. Isso vai trazer um gás, vai trazer um sentido para o seu aprendizado. Seu aprendizado vai deixar de ser uma coisa teórica, de decorar regra, de passar em prova, e vai virar uma ferramenta de comunicação, que é isso para isso que o idioma serve. É a melhor parte de falar uma língua, é se conectar com outras pessoas. Então vai logo experienciar isso, para isso te dar mais motivação para continuar. Agora nós temos um aqui bem famoso, que é o Anki, que é o aplicativo de flashcards. E eu vou botar o Anki no legalzinho, viu?
botar no legalzinho. Eu tô testando ele, porque inclusive eu quero fazer um vídeo aqui pro YouTube, porque eu tenho muitos alunos que usam. É um aplicativo super recomendado, o aplicativo de flashcards. Mas um dos problemas que eu notei, as pessoas ficam com um deck gigante, um deck com, sei lá, 10.000 cartas lá dentro. E esse deck fica todo desorganizado. São 10.000 cartas sobre assuntos completamente diferentes. No fim das contas, a pessoa não tá revisando nada, porque não tem foco. Então, o que eu faria? Organizaria os decks separados. Por exemplo, eu quero dominar o verbo get. Então, você vai fazer um deck só com collocations e frases que tenham aquelas collocations com get. E quando você entrar naquele deck, é aquilo que você vai focar. Se você fizer um esquema mais focado ali com o Anki, eu acho que ele pode ser uma excelente ferramenta de memorização e de revisão. E revisar é uma coisa muito importante. Ninguém quer revisar. A galera quer só tocar pra frente. Toca o barco que eu já entendi. Beleza, você já entendeu na sua cabeça, mas vai tentar criar alguma coisa, vai tentar falar alguma coisa. Tenta tirar o máximo de proveito dos conteúdos que você sabe, principalmente se eles são do básico. O básico é a parte mais importante da língua inglesa. É a parte mais volumosa, mais densa e com o conteúdo mais relevante. O conteúdo mais relevante está no básico e não no avançado. Então, fica maturando esse básico. Revise. Nesse sentido, o Anki é sensacional. Daqui a algumas semanas eu vou trazer o vídeo sobre o Anki e como organizar esses decks aí de flashcards. Eu já tô fazendo lá os meus decks, fazendo um sistema ali que eu achei bem legal. O Anki é um aplicativo muito interessante, porque ele tem vários esqueminhas ali que tu pode fazer para personalizar a dinâmica do teu deck. Aquilo é muito legal. Então, daqui umas semanas eu trago o vídeo. Por enquanto, eu diria assim, ó, legalzinho. Não acho que seja essencial. Eu mesma nunca usei aplicativo de memorização. Então, para mim, né, como aluna, como estudante, English learner, eu acho totalmente dispensável. E se for feito de uma maneira assim, a moda louco, eu acho que ele mais te prejudica do que te ajuda. Mas tendo uma organização, uma lógica ali, uma certa metodologia na hora de organizar os decks, aí eu acho que é uma baita ferramenta bem legal. O Duolingo, querido, posso falar? Melhor que nada, viu? Mas eu acho bem fraco, bem limitado, é interessante no início, é muito bom para você começar a colocar o inglês na sua rotina, válido, com certeza mal não vai fazer. Eu digo que passar tempo com o inglês é sempre bom, é sempre benéfico. Às vezes a gente não sabe muito qual é a abordagem que a gente vai usar, mas isso tudo bem, a gente vai descobrindo conforme a gente testa. Para começar a introduzir o inglês na sua vida, eu acho que o Duolingo é bem válido, mas assim, fraco. Eu acho que o Anki, por exemplo, é 1000 vezes melhor. Comparando os dois aplicativos, acho o Anki mais interessante. O Duolingo tem o seu valor, melhor do que nada, mas é isso aí. O próximo, ler em inglês. Ler é essencial. The best. Eu tenho algumas indicações aqui do que você pode ler. Tem esse livro aqui, ó, Short Stories in English. O Short Stories, esse que eu tenho aqui é o Beginner, é a versão iniciante, Beginner. Esse livro aqui tem 8 mini histórias em inglês. Mini, mais ou menos 10 páginas cada história. As histórias não são uau, nossa, histórias que vão abrir a sua cabeça, histórias incríveis, mas elas têm uma construção interessante. Elas são escritas de um jeito que você consegue acompanhar, que você consegue aprender bastante vocabulário e não são tão bobas. A história em si, a narrativa ali pode ser meio boba, mas a forma com que é escrita não é umas frases assim curtinha, muito básica, muito básica. Tem várias construções interessantes. Tem várias frases no Present Perfect aqui nesse livro, por exemplo. Eu tenho o Beginner e eu também tenho o Intermediate, o intermediário. E esses dois eu uso com os meus alunos nas aulas de sábado de manhã. Todo sábado de manhã a gente analisa uma história do livro. E aqui na leitura você vai encontrar a fonte principal, assim, mais rica para você estudar preposições. In, on, at,
to, for, from, of. Toda essa galera aí que ninguém gosta, que são super confusos, na leitura você vai conseguir ver como eles são usados e você vai conseguir identificar padrões. Isso é algo que vem com o tempo, vem aos poucos, mas você vai conseguir identificar os padrões. O que normalmente vem antes ou vem depois de um to, o que vem antes ou depois de um for, e aí você vai descobrindo aqueles padrões ali, você vai vendo eles se repetindo nas frases e é interessantíssimo. A leitura é uma fonte riquíssima de conhecimento de língua inglesa, riquíssima. Mas, uma ressalva aqui, eu não indico um aluno iniciante treinar a leitura em voz alta, quando essa pessoa não tem muita noção de pronúncia, porque a escrita vai te induzir a pronunciar de um jeito. A escrita e a pronúncia em inglês muitas vezes são bem diferentes. Então tem que cuidar com isso. Se você não tem ainda muita noção de pronúncia e você quer usar a leitura para te ajudar, tenta procurar por de repente um audiobook ou alguma coisa que você possa ler, mas também tenha a parte de audição ali, por exemplo, as TED Talks, as palestras ou algum vídeo que tenha uma transcrição. Procura por isso. É melhor, você tem que ter uma referência. No início, isso aí vai te ajudar muito mais do que só ficar tentando adivinhar a pronúncia ali conforme você lê. Você tem que ter a referência auditiva e com o tempo você vai conseguir ler em voz alta com mais qualidade, com mais confiança nas pronúncias. Você sempre pode pesquisar ali, mas é que no início a gente não sabe a pronúncia de quase nada. Então não é um bom caminho para treinar a pronúncia. Se você quer treinar a sua pronúncia, você tem que ter áudio. Áudio, pronúncia é áudio, tem que ter referência de som. Agora, ler vai te ajudar com outras coisas. Ler não vai te ajudar com a pronúncia num primeiro momento. Depois, conforme você vai ganhando mais bagagem, sim, vai te ajudar, você vai desenvolver ritmo, você vai poder treinar o seu connected speech também através da leitura, porque você já vai saber mais ou menos onde que as coisas se conectam. Por exemplo, quando uma palavra termina com a mesma letra que a próxima palavra começa, normalmente você pode comer o som da última letra da palavra, da primeira palavra. Por exemplo, I want to see you. Eu quero ver você. Want termina com T. To começa com T. Então aqui a gente pode comer. I want to see you. I want to see you. E não I want to. I want to see you. Fica t ali se batendo os sons do T. Não precisa. Você pode comer o primeiro T e embalar ali com o T do to. Isso são coisas que você vai pegando muito pelo listening, também por estar atento ao listening. E aí, quando você for ler, você consegue praticar esse tipo de coisa. E o primeiro livro que eu li em inglês foi esse aqui, ó, da Gossip Girl. E eu já tinha assistido a série Gossip Girl. Então, eu li o livro que seria a primeira temporada, acredito que seja a primeira temporada, e eu adorei, foi muito legal, porque eu já tinha visto a série, já gostava, já entendia um pouco mais do contexto, e depois eu li outros livros da série Gossip Girl, que eu achei em PDF na internet, eu nem comprei os livros, esse aqui é o único que eu tenho realmente. Ele é muito especial pra mim, eu adoro esse livro. E uma outra coisa que eu sempre tive comigo é dicionário. Hoje em dia, ele fica mais lá na minha estante, né, tá até com umas poeiras aqui, ó. E eu sempre levava ele pra praia, pra algum lugar que eu fosse passear, eu gostava de levar meu dicionário e ficar folheando o dicionário. Na minha opinião, ter alguma coisa física pra você ficar ali folheando de bobeira, deita na rede e vai dar uma bisbilhotada em alguma coisa, eu acho isso muito legal. Eu acho que isso ajuda muito. Não ficar só nas coisas digitais, né? Só vai estudar inglês pelo celular, pelo computador, sempre na frente de uma tela. Tem alguma coisa ali pra você dar uma rabiscada, pra você dar uma folhada. Isso ajuda muito também a manter o contato com o inglês mais dinâmico, mais pessoal. A leitura, ela é muito importante, mesmo que o seu objetivo seja falar. Ah, eu quero só falar, beleza? Mas você precisa de substância. Você precisa alimentar a sua cabeça. Então, leitura é muito bom. A leitura é muito boa para você reconhecer as coisas que você está aprendendo na aula de gramática, vocabulários que você vê por aí. Tudo tá ali na leitura, os blocos estão ali. Tem um vídeo que eu fiz aqui pro canal
que ele não tem muitas visualizações, ele deu uma flopada, mas ele é um vídeo muito bom, que eu dou insights preciosíssimos de como você aproveita uma frase, qualquer coisa que você estiver lendo, para melhorar a sua compreensão de preposições, que é aquilo que eu falei antes ali, when, on, at, to, for, from. Esse vídeo aqui vai te ajudar, porque às vezes quando a gente tá lendo alguma coisa em inglês, a gente só foca em entender o que tá dizendo. Entendi ali, traduzi mentalmente ali, entendi, legal, beleza, próxima frase. Mas se você parar ali um minutinho para dar uma analisada na estrutura da coisa, você pode pegar muito conhecimento dos padrões da língua inglesa, das conexões, do que forma o esqueleto de uma frase. Então a leitura é um prato cheio também e ela com certeza é the best. Ela é essencial. E nesse embalo, escrever the best, com certeza absoluta. Cara, hoje mesmo eu vi um vídeo de um teacher falando que escrever em inglês é inútil. Eu não sei como ele pode se considerar um teacher. Como que um professor diz que escrever é inútil? Quando você escreve, diferente de quando você fala, você tem um tempo para organizar o seu pensamento e para colocar em prática tudo aquilo que você vem absorvendo. Você organiza a lógica das coisas, você constrói o negócio com calma, com observação. E quando você está escrevendo, esse é um dos poucos momentos em que você vai prestar atenção na grafia da palavra. Então você vai ver letra por letra como é que se escreve tal palavra. E isso vai te ajudar muito a ler melhor e a começar a reconhecer alguns sons. Por exemplo, você vai reconhecer que normalmente palavras que têm dois es se pronuncia com i. Por exemplo, three, ou tree, ou free, ou sleep, ou meet, ou knee, joelho. Você vai perceber padrões de escrita e como eles se manifestam na pronúncia. Você também vai perceber que, por exemplo, o passado de sleep se escreve S-L-E-P-T, com um E só. A pronúncia é slept. Depois você também pode acabar percebendo que o passado de meet é M-E-T e a pronúncia é met. Sleep, slept. Meet, met. E o passado de keep, com dois Es, é K-E-P-T, com um E só. Kept. Keep, kept. Sleep, slept. Meet, met. Olha esse padrão. Quando você escreve e presta atenção na grafia das palavras, você começa a associar algumas grafias ao som que aquilo realmente tem. Escrever as palavras aumenta a sua consciência delas, do som que elas produzem, de quem elas são e também até de onde que elas vêm. Por exemplo, weekend. Observa a palavra weekend. Tem duas palavras dentro da palavra weekend. Tem week, que é semana, e tem end, que é fim, final, end. Weekend é o final de semana. Você vai descobrindo preciosidades quando você presta atenção na grafia das palavras. Eu achei um absurdo aquele professor falar que escrever é inútil. Escrever é muito útil. Eu, como aluna, te falando aqui também como aluna, sempre escrevi. Toda a minha jornada eu sempre escrevi muito, eu escrevia redação, tinha que escrever coisa longa. E outra também, eu escrevia bobagem no meu caderno o tempo inteiro, cartinha pro menino que eu gostava, escrevia poema, desabafo. Ah, hoje minha mãe brigou comigo. Sempre, sempre. E sem organização nenhuma, tá? Qualquer pedaço de papel que aparecia na minha frente ali, eu começava a escrever coisa em inglês. Escrever em inglês te ajuda a usar as coisas que você aprende. Se você é uma pessoa que não fala, porque você tem vergonha de falar, você não tem quem conversar, começa a escrever. Escreve bastante, porque escrever é também produzir, igual a falar. Falar você tá botando pra fora. Escrever também, é em outro ritmo, é outra proposta, mas é muito eficaz, muito importante. Você quer falar bem? Escreve. O próximo, videogames. Eu botei videogame aqui, só que assim, sendo bem sincera, eu nem
jogava muito videogame. Videogame não teve muito impacto na minha vida, viu? De minha jornada de aprendizado. Mas eu vou botar no legalzinho, viu? Porque no videogame, eu penso que você tem uma interação ali. Às vezes você tem que parar para ler a fala do personagem e ver o que você vai falar para ele. Ou se você tá jogando online, às vezes tem um gringo aqui gritando no seu ouvido. Tem interação ali, tem um desenvolvimento de uma história, de uma narrativa e você participa mais dela. É uma boa fonte para praticar o inglês. E uma outra coisa aqui, é uma boa fonte para você desenvolver o interesse pelo inglês. Porque perceba, você precisa ter interesse, você precisa ter algo que te conecte com a língua inglesa. Senão, para que você vai querer aprender? Um idioma é algo tão profundo, é cultural. O idioma conta uma história. O idioma, ele é a maneira que as pessoas encontraram para sistematizar a forma que elas enxergam o mundo. Tem uma história aí que, não sei se é no Alasca, não sei onde é que é, tem mais de 30 palavras que falam sobre neve. Aqui no Brasil, quantas a gente tem? Acho que só tem neve, porque nunca neva. Então, o idioma, ele fala sobre o mundo ao nosso redor e é algo extremamente profundo e interessante. Então, é legal que você desenvolva um interesse. O videogame pode ser uma porta de entrada, a música pode ser uma porta de entrada, os filmes, as séries que mexem tanto com o nosso imaginário são ótimas portas de entrada. A gente precisa disso. Isso é essencial também. E eu desejo que você se apaixone pelo inglês. Que o inglês se torne parte de quem você é, da sua identidade. Agora, um que eu sou muito fã. Fóruns. Aqui eu tenho a fotinho do Reddit. E eu vou botar em massa pra caramba. O Reddit, ou qualquer fórum. Tem um outro que eu adoro, que é o English Experts. É um fórum de várias pessoas que mandam dúvidas de inglês. E aí tem nativos que respondem, tem gente de outros lugares que respondem. Esses fóruns onde a galera tá trocando ideias sobre alguma coisa são muito legais. Porque normalmente o pessoal escreve opiniões, pensamentos de uma maneira mais casual. Então, diferente do que você vai encontrar em um livro, ali num fórum você vai encontrar uma coisa mais gíria, uma coisa mais espontânea. E fora que você pode mandar sua dúvida ali e pessoas de vários lugares podem te responder com a percepção delas. Adoro pesquisar minhas dúvidas em fóruns. Muito mais do que no chat GPT. Podcasts. Temos podcast agora, gente. Eu vou botar no legalzinho, tá? Porque o podcast é muito bom, muito legal. Mas, diferente da série, tu fica só ouvindo, né? E na série, pelo menos, tu tem contexto visual, linguagem corporal, no vídeo do YouTube também. Tu tem mais recurso pra entender o que as pessoas estão falando. E o podcast tu não tem, é só o áudio. Às vezes ali no Spotify dá pra botar a legenda, né? Uma aluna minha me falou essa semana isso. Que daí tu pode pausar, ver ali o que foi dito, ver como é que foi a pronúncia da palavra. Isso é interessante. Mas eu diria que o podcast, assim como no filme, na série, se beneficia mais quem já tem um pouco mais de base. Então tem que pegar um podcast mais tranquilo pro seu nível, ou dentro de um assunto que de repente você já tá um pouco mais familiar, porque o podcast é longo. Então eu diria que ele é legalzinho, legalzinho. Não acho que é essencial. Acho que o filme e a série são até mais interessantes. E o vlogs no YouTube, lives, entrevistas, melhor ainda, então. E o podcast legalzinho, bacaninha, interessante. Melhor que o Duolingo, na minha opinião. Mas é isso, né? Ele pode ser bem desafiador, ele é longo, ele tem menos recurso, pode ser meio sofrido se você não tem nada de base, tá muito cru o seu listening. Então, tenta procurar podcasts que estejam mais alinhados com o seu nível, porque senão é bem sofrido, ele é meio chato. Talvez para você treinar o seu listening, que seria o intuito, outros materiais ali podem ser mais interessantes. Num primeiro momento, pensando sempre nos iniciantes. Tem outras coisas com mais recurso que podem ser melhores. Aqui eu tenho um que eu botei só por botar, colocar o celular em inglês. Melhor do que nada, mas não tem nem muito o que falar. Aprende umas palavrinhas soltas ali, quando der um pau no seu celular, você vai ter que ver um tutorial em português para saber ali como é que se faz, porque ferrou, um monte de palavra estranha, poderia até estar numa subcategoria, assim, ó, categoria inútil, celular em inglês. Mas como eu não fiz essa categoria, então vai na melhor que nada. Agora o próximo. Esse próximo aqui é bacana, viu, ó. Esse aqui é Encontros para Falar Inglês
pessoalmente. The best. Se você mora em São Paulo, dá uma procurada num negócio que se chama Mundolingo. Mundolingo. Que eu acho que toda quinta ou sexta tem um encontro de pessoas que treinam o seu inglês em algum bar de Pinheiros. E é de graça, lá você vai lá e você vai conseguir treinar o seu inglês com pessoas de diferentes níveis, diferentes lugares. Maravilhoso, bebendo um drinkzinho ali. Então, nossa, se eu morasse em São Paulo, eu ia. Se você mora numa cidade maior, provavelmente tem encontros de pessoas falando inglês em algum lugar aí semanalmente e você tá perdendo. Então, vai lá dar esse rolê. Isso daí, com certeza, the best. Interação, face to face, cara a cara, linguagem corporal, sotaques diferentes. Faz um favor pra mim e vai. E por fim, sim, é o último. Eu sei que eu tenho uma outra fotinho aqui, mas essa aqui eu botei errado e eu não consegui tirar mais. Essa aqui, ó, aprender sons isolados. Ai, meu Deus, eu quero botar no the best. The best. Aprender sons isolados. Ali tá a palavra bitch, que é aquela história, né? A diferença entre beach, praia, e bitch, que é o palavrão, vadia. Eu sou muito fã de treinar sons isolados. Você parar para observar certas pronúncias, mesmo que muitas vezes não tenha um padrão. Por exemplo, o som do TH. O som do TH, ele vai diferir dependendo da região. Então, na Irlanda vão falar de um jeito, nos Estados Unidos, ali em algumas regiões, vão falar de outro, na Inglaterra vão falar de outro. O TH, ele não é um padrão. Dentro dos países, tem vários sotaques, igual o português também, tem vários sotaques diferentes. Mas mesmo assim, mesmo não sendo padronizado, se você se direcionar para algum sotaque que você gosta mais, é legal você investigar como são os sons dentro daquele sotaque. E isso vai refinando a sua pronúncia. E isso, inclusive, vai melhorar também o seu listening, porque você vai conseguir reconhecer os sons. Então, por exemplo, qual que é a diferença dessas duas palavras aqui? Eat, comer, it, pronome it. Tem um E, som de E, com acento circunflexo, it. E aqui, eat. Essas são coisas pequenas, detalhes pequenininhos, mas que fazem muita diferença. Nem sei se eu deveria botar no the best. De repente, só no massa pra caramba já era legal. Até no vai te ajudar, mas assim, é algo tão bacana, tão bom para sua pronúncia, para o seu listening. É algo que deixa o seu inglês tão legal. E quando você faz isso, de estudar sons isolados, normalmente isso te traz muito mais atenção, um foco em detalhes. Não, isso te tira daquela coisa de ter que aprender um volume enorme, ou tem que falar frases gigantescas, tem que fazer connected speech. Aquilo ali, ele te leva assim para uma coisa micro e você dá uma atenção naquilo. Isso é algo que me agrada muito. A gente pegar frações pequenas de conteúdo e explorar elas ao máximo. Deixar aquilo bem trabalhado. Porções pequenas. É muito melhor do que pegar porções enormes de conteúdo e fazer treinos meia boca, só para dar check logo e passa pro próximo. É legal fracionar. E se tratando de pronúncia, se tratando de listening, que são coisas que levam tempo, precisam de bastante foco, repetição. Eu diria que essa ideia de treinar sons isolados tem um lugar muito especial. Eu acho que esse vídeo ficou enorme, gigante. Provavelmente é o maior vídeo do canal. Agora eu vou editar, vamos ver aqui, mas eu acho que vai ficar bem grande esse vídeo. E ficou bastante coisa no The Best, né? Até me surpreendi aqui, bastante coisa. Mas realmente, a maioria das coisas são ótimas, são coisas muito boas. É mais o jeito que a gente faz, o approach que a gente tem. Por exemplo, a questão da leitura, né? Você tentar treinar a pronúncia lendo. Isso não faz sentido. Pronúncia tem que treinar com referência de áudio. Ou você usar música para pegar vocabulário. Talvez não seja o melhor lugar também, porque música tem muita gíria. Mas aí você pode aproveitar a música de outro jeito. Isso é uma coisa interessante. Você tem que olhar para o material que você tem e ver o que dá para extrair daqui. Nem tudo vai dar para extrair, mas aí você vai onde ele mais te beneficia. Isso é uma coisa que tem que estar esperto. Tem certas coisas que vão te ajudar com habilidades específicas e outras coisas com outras habilidades. E lembre-se que não tem uma
coisa que você vai fazer. Tem que ser uma combinação de várias coisas. Você só vai descobrir o que funciona pra você quando você tentar. Quando você for lá e fazer. Você pode ver vários vídeos aqui na internet te dizendo o que é bom, o que não é. Ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo. Mas você só vai ver mesmo o que funciona pra você, o que é legal, o que você consegue colocar na sua rotina de verdade quando você for tentar. Começa do jeito que der. Começa com o Duolingo, começa com o Friends, começa com o ChatGPT, começa com a lista de palavras ali, que seja, começa a testar. Encara a tua jornada de aprendizado como um laboratório, onde você vai fazer testes, onde você vai ver o que funciona pra você, você vai ver como você reage àquelas propostas e vai insistindo. Porque não é fazendo uma vez, duas vezes e largando de mão que você vai ter o seu veredito sobre tal abordagem. O seu processo de aprendizagem é um laboratório. E te digo mais, se você quer ter um resultado rápido, já vai testando as coisas, porque não é só começar. Quando você começar, você vai começar também a descobrir o que fazer. É isso que eu tô te falando aqui. Você vai ouvir 1000 pessoas falando, faz isso, faz aquilo, você só vai ver o que funciona, como que funciona, quanto tempo vai levar, como você reage, se você aprende rápido ou não na hora que você estiver fazendo. Então começa logo. Não é porque você viu lá um vídeo de um método para aprender inglês em 6 meses que agora você vai ficar se enrolando aí, porque a hora que eu for começar é 6 mesinhos ali, eu aprendo. Começa pra tu ver. Porque uma coisa é o que a pessoa disse no vídeo, outra, bem diferente, é o dia a dia. Você fazendo tijolo por tijolo. Quer resultado logo? Começa logo. Para de se enrolar. Vai testando. Laboratório, processo. E eu espero que você consiga gostar e se interessar e quem sabe se apaixonar nesse processo. Thank you for watching and I'll see you next time. Bye.